Pensa numa quinta-feira maluca, meu amigo. A gente vai falar nessa edição a respeito do julgamento de Bolsonaro. Eu dei destaque a duas falas muito interessantes do advogado dele, enquanto Bolsonaro continua nas suas andanças pelo país e é recepcionado no aeroporto que ele chegou hoje pela manhã aos brados de mito, mito, mito. É muito interessante ver como que a população trata o candidato que perdeu a eleição, né? Interessantíssimo. Vamos falar de CPMI do dia 8 de janeiro, que já começou com pedido de prisão de Silvinei. Eu quero fazer alguns comentários a respeito desse assunto. Na mesma CPMI, também teve acusações gravíssimas que foram taxadas e desmentidas, portanto, uma fake news contra a Damares e contra o senador Magno Malta. Fica comigo nessa edição, senta o dedo no like, compartilha a valer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E não esqueça de espalhar também nos grupos de Telegram e Zap Zap. Tá? Vamos começar aqui mostrando o birulindo da Bolsopil, o cara que perdeu as eleições sendo recepcionado no aeroporto. Preciso que vocês liberem a frente só para a gente... Vamos liberar a frente, por gentileza, gente. Todo mundo para a direita. Aí, pessoal, chegando o nosso presidente aqui, ó, Bolsonaro, nosso deputado Zucco, aqui. É música para os meus ouvidos, né? Então, é interessante ver como a população mudou de opinião, gente. Impressionante. Eu queria ver Lula chegar em algum aeroporto com esse movimento orgânico, porque é orgânico, né? Não sei se vocês sabem. Ali tem cidadãos, não tem sindicalizados, não tem gente com camiseta de partido A ou B, de bandeira A ou B. Ali é cidadão brasileiro. Mas, enfim, vamos seguir. Por falar em Janjo, a coisa para ele está ficando bem complicada. Olha só, nosso correspondente direto da Inglaterra, o Ivan Kleber, nosso amigo querido, trouxe também a notícia do Le Monde, o jornal do francês Macron. Olha só o que estão falando lá fora. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, a imagem de Lula está manchada no Brasil. O presidente brasileiro que visita Paris esta semana para participar da cúpula por um novo pacto financeiro global espera fortalecer sua popularidade no exterior, se não em casa. Porque em casa, segundo as notícias verdadeiras, está meio difícil, né? Vocês sabem, vocês têm acompanhado aí, está meio difícil. Ainda também falando de CPMI do dia 8 de janeiro, hoje a Elisiane Gama apareceu pedindo a prisão de Silvinei, tá? Ela falou o seguinte, ó: aceitei pedido do PSOL que sugere ao Ministério Público a abertura de notícia-crime contra Silvinei Vasquez por supostamente ter apresentado dados falsos em sua oitiva na terça-feira passada. Tal demanda será acatada em nosso relatório final. Bom, se eu sou deputada e eu estou nessa comissão, eu ia levantar o seguinte questionamento: o Silvinei mentiu a respeito do escopo da CPMI? Ele foi convidado lá porque ele foi chamado como testemunha. Ele foi chamado para esclarecer o quê? Seus atos de 1999? Ele foi chamado para prestar esclarecimentos a respeito de inquéritos ou processos administrativos no decorrer de sua profissão? Ou ele foi chamado lá para esclarecer, para prestar depoimento como testemunha a respeito das barreiras que supostamente impediram cidadãos brasileiros de votarem nas eleições de 2022? Se ele mentiu sobre qualquer outro assunto fora do escopo que ensejou o convite dele, né, a convocação dele para depor como testemunha e não como investigado, ele não tem que ser preso, gente. Isso aí é uma maluquice. Tá doido? Ele mentiu a respeito das barreiras que foram feitas de fiscalização da Polícia Federal no dia da votação, no segundo turno? Foi sobre isso que ele mentiu? Ou omitiu, ou sei lá o quê? A coisa saiu demais do controle, francamente. Eu não sei o que os nossos deputados pretendem fazer a esse respeito, mas que está enlouquecedor assistir os caminhos que levam a nossa nação, esse pessoal, está. Também na CPMI aconteceu o seguinte, vou aproveitar o post da professora Paula Marisa, porque teve uma fake news a respeito da ministra Damares,
que geralmente a mídia repete e compartilha. É um desastre. A professora Paula Marisa chamou a atenção para uma asseveração, uma acusação de um deputado do PT que disse que o Wellington Macedo foi assessor da ministra Damares. E isso foi repetido várias vezes. E aí a ministra Damares fala, olha, o Wellington Macedo, esse jornalista, nunca foi meu assessor. E parem de falar sobre isso. Vocês ficam repetindo, até que convença alguém que isso é verdade. Isso é mentira. Então, pelo amor de Deus, a extrema esquerda sempre dando matéria, se é que vocês me entendem, para a velha mídia, e a velha mídia não fala com a Damares, não confirma se o fato é verídico ou não, mas fake news da velha mídia pode, né? Nesse país pode tudo. Impressionante. E aí agora a gente passa para o julgamento do presidente. Eu quero pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque essa fala do advogado do presidente é muito importante e ela tem 2 minutos e 26. Então, paciência, vamos acompanhar com a gente. A autora, com todo respeito, sem nenhum pudor, junta esse documento apócrifo, impertinente, sem qualquer conexão com a lide. Os achados que vieram do Supremo, o ministro Alexandre pode me corrigir se eu estiver errado, contém, por exemplo, uma perícia papiloscópica sobre esse documento, dizendo assim, não é assinado, não é datado, não possui identificação e jamais foi tocado por alguém que não o escrivão da Polícia Federal, que fez a diligência e não se ocupou de colocar nem luva de látex, e a advogada que acompanhou a diligência. Então, olha só, vamos recapitular, deixando bem claro para vocês. A tal minuta do golpe não tem sequer a digital do Anderson Torres. Não tem sequer a digital de qualquer outra pessoa, a não ser o agente que fez a apreensão e a advogada que acompanhou a operação. Gente, é uma pena que eu não possa emitir a minha opinião. E vocês, quando o fizerem, tenham cuidado aí nos comentários, porque eu respondo. Eu sou responsabilizada pelo pensamento e comentários de vocês. É impressionante. Vamos lá. As 2 digitais que estão nesse documento, que nem merece o nome de documento, porque não é identificado, não é datado. Chegaram a dizer, Tarcísio, você tem participação? Não, tem até erros de português, ministro Carminho. É um documento risível. É um documento que foi parar na casa do ministro Anderson, não saiu de lá e não teve propósito outro senão ir para o lixo. Nossa. E nunca foi publicado e nunca foi aplicado o artigo 136 da Carta Política Maior, convocação do Conselho da República, Conselho de Defesa. Vejam, houve quebra da cadeia de custódia, o documento é inútil, e inútil, inclusive, para o que ele pretende insinuar. Aliás, pelos mesmos fatos, ministro Cássio, a doutora Lindora, vice-procurador-geral da República, pediu arquivamento da investigação pelo ângulo criminal, pelos fatos do 8 de janeiro. Pois é. Processo da relatoria do ministro Fux. Um dado importante para você manter em perspectiva é que essa minuta do golpe foi adicionada ao processo quando os prazos já tinham sido extinguidos. Então, assim, na minha humilde opinião, não que, imagina, eu queira ensinar ninguém a fazer lei, nem a fazer juízo, nem justiça, mas tem uma lei e precisa ser seguida. Os prazos já tinham sido extinguidos e o tribunal abriu exceção para recepcionar esse documento. Vou continuar aqui com o advogado. Esse documento nunca foi publicado. Não há lastro jurídico para retirar dele nenhum efeito, muito menos eleitoral, retroativamente a julho, para corroborar um discurso de que lá em julho o presidente acendeu uma tocha olímpica que aparece lá em janeiro.
É isso. Agora tem mais uma fala dele, vamos lá, vem aqui comigo. Vem aqui, que é interessantíssima. Olha como ele terminou as suas colocações. Caso que, segundo Rui Barbosa, foi baseado em documentos falsos, em manipulação de provas, em revanchismo e imparcialidade da imprensa, em controle da opinião pública, dentre outros, e que configurou, ainda entre aspas, nas palavras de Rui Barbosa, uma vindicta individual, uma condenação rancorosa. Vindita, que algumas pessoas costumam falar vendetta, tá? É vingança em italiano. Ele está falando de um importante julgamento que aconteceu na França e na Itália sobre uma grande injustiça, que inclusive foi muito comentada por Rui Barbosa. Então, assim, eu acho que os recados foram dados, queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer nesse julgamento. Para vocês terem uma ideia, a audiência foi interrompida, eles retornam o julgamento na terça-feira que vem, não começou na quinta-feira por acaso, né? E depois o representante do Ministério Público falou, gente, de boa, deu medo. Eu, uma vez, ouvi o meu velho falecido pai, dizer o seguinte, ele era advogado, né? E ele disse o seguinte, você quer justiça? Não se meta com ela. Ele estava conversando com os amigos na varanda de casa, eu tinha acho que 10, 12 anos, e eu nunca mais esqueci disso. Óbvio que naquela época eu não sabia do que se tratava. Hoje, vendo o julgamento de Bolsonaro, eu sei exatamente do que se trata. Vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe a valer. Chega aí no Pix, está aqui, apoie o nosso trabalho. Está muito complicado. Hoje eu descobri que eu tive os 3 vídeos de ontem desmonetizados pela plataforma, não faço a menor ideia de porquê, que foram desmonetizados, e é assim que eles cerceiam o nosso direito de ganhar o nosso próprio sustento. Então, está aqui um Pix na descrição. Tem 2 contas bancárias e tem também uma conta no PayPal, caso você esteja fora do Brasil e queira apoiar a nossa caminhada. Tá osso, muito osso, gente. Na edição das 17h30, eu vou falar sobre G. Dias, um popô sentado lá na CPI dos atos do dia 8 de janeiro, só que do DF. Escorregadio que nem bagre ensaboado. A única coisa que eu posso adiantar para vocês é que ele assumiu que adulterou o documento. Fica comigo, a gente se fala aí nos comentários.